Olá, personal! Seja muito bem-vindo a este conteúdo. Este conteúdo vai falar sobre preço e valor. Vocês pediram, eu estudei, eu organizei e trouxe esse conteúdo para vocês, para não ser só informação, mas sim conhecimento. Então eu estudei sobre preço, eu estudei sobre valor e eu organizei tudo que já aconteceu comigo nesses 15 anos de experiência, né? E que eu posso compartilhar com vocês para ajudá-los nessa tal dificuldade que é colocar valor no preço das suas aulas. Então, vocês vêm muito me perguntando sobre isso. Várias questões, várias dúvidas, várias conversas me chegam aí sobre isso. E eu percebo que vocês têm sim uma certa dificuldade ou passam por essa dificuldade do cliente te identificar como uma pessoa cara, como seu serviço caro, como nossa, que caro demais isso, nunca eu poderei ter um personal. Então, por que isso tudo acontece? Por vários motivos, né? Então, é mais importante que você comece lá do início. Você comece a entender que o nosso preço sempre vai se transformando em valor, dependendo de vários pontos, tá bem? Esse preço que é tão caro, que a gente não consegue apresentar para o cliente como valor, é porque ele está pobre em autoridade. Nossa, mas ninguém me falou isso nunca. Nunca ninguém me falou que as pessoas me chamam ou me acham cara por falta de autoridade. Então, estou te falando. Eu estou te contando isso porque, com o tempo, com experiência, é lógico que eu não quero que vocês demandem da vida de vocês 15 anos para construir isso. Não é o que eu quero que vocês consigam muito mais rápido ter sucesso e ter valor no serviço de vocês, conseguirem apresentar o preço do seu serviço com valor. Lógico, sempre vai ter o cliente, sempre vai ter o aluno que vai achar caro demais. De repente, é porque ele ainda não conseguiu identificar a sua autoridade na profissão de personal trainer. Então, o que seria essa autoridade? Então, essa autoridade, ela é composta de muitos pontos, tá? Quando a gente fala, quando eu falo para vocês sobre ver e ser visto, sobre personal na vitrine, sobre desenvolva-se profissionalmente, mas também pessoalmente, sobre planeje e entregue resultados, enfim, eu estou te dando todas essas cartas para você colocar na mesa para o seu aluno e ele realmente identificar valor em você, ele realmente te identificar como uma autoridade personal trainer e não simplesmente um personal trainer fraco, um personal trainer que ele pode substituir por qualquer outro, um personal trainer caro. Não é isso que eu quero que ele identifique em você. Então, por isso que todos os conteúdos que eu venho trazendo para vocês, às vezes parecem muito complexos, às vezes, né? Não sempre. Às vezes tem alguns que parecem muito complexos, outros que parecem muito profundos. As imagens que eu coloco para vocês, os textos que eu produzo para vocês, tudo isso agregado a você, um excelente profissional, vai construindo o seu valor, vai construindo a sua autoridade. É isso que eu quero. Não adianta nós querermos apresentar um valor mais alto se nós não temos esse valor, se estamos vazios de conteúdo, vazios no atendimento, comuns nas aulas, sem proporcionar experiências para os nossos alunos, sem entregar resultados, como que nós vamos dar valor a um serviço que não tem valor? Então, eu quero que você comece, a princípio, a se autoavaliar. Eu quero que você realmente pare, talvez até você se olhe no espelho
e você se analise. E se você fosse se contratar como personal trainer? O que te chamaria a atenção? O que salta aos seus olhos quando você olha para você? Quando você está na academia, o que destaca você dos outros personagens? Na academia, no clube, no parque, enfim, no condomínio. O que te destaca? O que te diferencia? Qual é essa sua autoridade que você vem construindo? Qual é esse seu valor que você vem construindo? Será que você não é igual a todo mundo? Será que você não faz tudo que todo mundo faz e não tem nenhum diferencial? Será que você está se preocupando em trabalhar o seu personagem profissional? Será que você está se preocupando em atender com excelência? Será que você está se preocupando em buscar conhecimentos específicos para se desenvolver como personal trainer? Porque na Faculdade de Educação Física nós temos conhecimentos gerais, tanto que saindo da Faculdade de Educação Física, nós podemos escolher muitos caminhos. Nós podemos trabalhar na escola, nós podemos trabalhar na academia, nós podemos trabalhar com atletas, nós podemos trabalhar no clube, nós podemos trabalhar com atividades aquáticas, nós podemos trabalhar como personal trainer, enfim, a gente pode trabalhar até na área administrativa, de academias, de clubes, enfim. Gente, nós podemos fazer tantas coisas, tantos caminhos podemos seguir quando a gente sai da Faculdade de Educação Física, que não é possível que não tenha nada mais e nada profundo, específico sobre personal trainer que não tenhamos que saber. Então é isso que eu venho puxando de você, é isso que eu quero te incentivar a buscar, porque não adianta eu ficar te dando informações, não adianta eu te dar um conteúdo sobre preço e valor se você não começar a se analisar e não começar a refletir se você realmente tem conhecimentos específicos de personal trainer, se você realmente está se desenvolvendo como personal trainer e se você está se construindo como uma autoridade nessa sua escolha para então ter o seu devido valor. Então, gente, às vezes é duro ouvir isso, porque é mais fácil colocar a culpa no outro. É mais fácil falar, eu não consigo aluno porque todo mundo acha caro, porque o país está em crise, porque a política, porque a economia, porque tá sol, porque tá chuva, porque tá frio, porque tá calor, porque tá tudo. Mas o porquê não tá em você. Então, eu vou puxar aí um gancho, eu vou colocar a pulguinha atrás da sua orelha e vou te falar. Muitas vezes a questão está em nós mesmos. Muitas vezes você precisa se analisar, você precisa se estudar, você precisa se desenvolver, você precisa de ajuda, você precisa de alguém mais experiente que você. Tudo bem, ok, super bom isso. Eu tive grandes mentores na minha vida, tenho até hoje, tenho pessoas que realmente me orientam, realmente pegam na minha mão e me mostram o caminho, me ensinam muitas coisas, porque jamais eu saberei de tudo. E com certeza alguém que já tem mais experiência que eu, já viveu mais que eu, já fez aquilo, já fez errado, já fez dar certo, tem sucesso, pode me ajudar. Então, até hoje, eu sempre procuro referências e sempre procuro pessoas que possam sim me ajudar. Não tenho medo, não tenho vergonha e tenho uma super humildade de dizer, não sei, preciso de ajuda para fazer isso. É isso que eu quero incentivar em você. Eu quero que você se analise, eu quero que você se estude e eu quero que você se desenvolva como autoridade para então construir o seu valor. E aí, para você se desenvolver aí como autoridade, você precisa de conhecimentos específicos. Como eu disse, muitos conteúdos eu já tenho compartilhado com vocês. Além disso, nós temos a live toda segunda-feira, de tempos em tempos. Eu sempre marco um webinário com vocês
Para quê? Para que eu possa entregar para vocês um conteúdo mais profundo, de mais conhecimento, para um grupo que está realmente interessado nesse conhecimento, né? Porque um webinário, ele demanda uma inscrição, ele demanda uma confirmação. Então eu tenho certeza que as pessoas que estão ali comigo na sala, é como um curso, né? As pessoas que estão ali comigo é porque realmente elas querem aprender algo de muito valor. Então tudo isso que eu tenho feito, tudo isso que eu tenho entregue a vocês, são vários pontos que podem aí te construindo como autoridade no mercado de personal trainer, te diferenciando e aí sim ir construindo o seu valor. Não tem como nós querermos transformar preço em valor sem nos desenvolvermos. Vocês estão entendendo isso? Então, o primeiro link que você tem que fazer na sua cabeça, que você tem que ter consciência, é de que valor tem a ver com autoridade, né? Tem a ver com um profissional de excelência, um profissional de sucesso, um profissional que se destaca, um profissional que entrega diferente, entrega mais, enfim, que tem uma postura diferente, um personagem profissional diferente, que sabe planejar, que entrega os resultados que os alunos te pedem, enfim. Isso tudo constrói seu valor. Você pode ter certeza que se todo um trabalho for feito, você não terá tanta dificuldade na apresentação de valores para os seus possíveis alunos. Mesmo assim, se você tiver dificuldade, mais pra frente neste vídeo aqui, neste conteúdo, eu vou te dar algumas dicas de negociação que você pode fazer, tá? Técnicas do personal que você pode falar para o seu aluno, falar para o seu cliente, negociar com ele, mostrar para ele o seu valor, além de tudo isso que eu tô te falando, né? Pode ter certeza que todo esse valor já está embutido em você. Muitas vezes, o aluno, o cliente, o possível aluno que vai entrar na sua agenda, quando ele te contata, muito de você ele já sabe. Eu também tenho falado para vocês muito sobre estratégias físicas, sobre estratégias digitais de captação de clientes exclusivamente para o personal trainer, que não são somente técnicas de marketing para captar clientes, mas sim para o personal trainer e assim por diante, porque também não adianta você captar e não saber o que fazer com o aluno. Enfim, eu tenho falado muito dessas estratégias com vocês e tenho dito a vocês que muitas vezes o aluno, ele te conhece no mundo digital antes de te conhecer fisicamente, pessoalmente, no ao vivo. Isso é uma coisa que você já pode ir pensando. Muitas vezes ele já te observou na academia, ele já viu seu comportamento, ele já viu você atendendo outros alunos, ele já viu como você trabalha, ele já viu seu comprometimento, seu respeito, sua responsabilidade, sua entrega, seu atendimento de excelência. Pode ter certeza, eles estão sempre de olho. Então, tem o aluno, tem o cliente que te conhece no mundo digital e aí te chama, te contata para te conhecer pessoalmente. E tem o aluno que já te conhece pessoalmente, porque ele já está ali aonde você trabalha, onde você atende, ele já está te observando faz um tempo e aí num dado momento ele entra em contato com você. Por isso que eu tô te falando que a sua autoridade você vai construindo, certo? Ok, você pode dizer assim, mas tem muita gente que me contata, tem muita gente que me procura, que nunca me viu, que não sabe meu Insta. Tem, também tem. Essa pessoa aí, você precisa mostrar para ela o seu valor na aula experimental. Já que ela nunca te viu, não te conhece, hoje em dia é muito difícil aparecer um aluno ou um cliente assim, tá? Por conta das mídias sociais, né? A gente tem muito contato. Hoje é muito fácil você encontrar alguém no Insta, no Face, você contatar alguém pelo WhatsApp. Hoje, conhecer alguém, entrar em contato com alguém, pode ser do outro lado do mundo,
É muito mais fácil do que antes, né? Antes as pessoas tinham muito mais dificuldade de nos conhecer do que hoje. Hoje é muito fácil, o acesso é muito fácil. Lembrando também que tem aqueles alunos que vêm de indicação, vêm daquele aluno que você já tem. E esse aluno que você já tem, o que ele fala de você para outras pessoas? Essas outras pessoas que podem ser seus possíveis clientes. O que o seu aluno, que você já está atendendo, que já está na sua agenda, fala de você para as outras pessoas? Lembre-se disso. Você é, lógico, somos quem somos. Eu concordo com isso, mas somos também e principalmente o que as pessoas acham que nós somos. Ficou confuso? Por exemplo, faz de conta que eu me acho a super bem-humorada, a super alegre, sorridente, mas quando alguém pergunta sobre mim, todo mundo fala: ah, Ana Carolina é séria, né? Fechada, nunca dá um sorriso, parece que tá sempre de mau humor, brava, né? Então, aí será que eu sou essa pessoa super sorridente, super bem-humorada, super tudo que eu acho? Ou eu sou fechada, mal-humorada, difícil de dar um sorriso? Quem será que eu sou? Tem que tomar cuidado com isso. Vocês vão ver um conteúdo sobre isso, principalmente porque quando nós estamos trabalhando, nós precisamos construir um personagem profissional. Lógico, um personagem profissional que combina com a minha personalidade, mas ele é profissional. E aí, quando eu construo esse personagem profissional, ele precisa entregar sempre a mesma personalidade. Cuidado com isso. Cuidado para um dia você chegar super sorridente, alegre. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como vocês passaram o fim de semana? Aí no outro dia, bom dia. Ou nem fala bom dia para as pessoas. Fecha a cara, tá de mau humor, não quer falar com ninguém. Tem um conteúdo que eu falei especificamente sobre isso, que tem pessoas, tem personagens que se comportam onde trabalham como se fossem a sua casa. Onde nós trabalhamos, não tem essa. Não tem, eu estou de bom humor, estou de mau humor, estou de TPM, eu não estou de TPM, briguei com meu namorado, com meu marido, com meu noivo, e aí eu chego com cara fechada, só dou patada em todo mundo. Isso não existe, gente. Precisa construir o seu personagem profissional, chegou no seu trabalho, vista o seu personagem profissional e faça o seu show. É como uma pessoa que faz um show no palco, ficar agindo no palco como ela age nos bastidores. Se você quer ficar à vontade, tá de mau humor, tá de TPM, brigou com a noiva, com o namorado, brigou com o pai, com a mãe, bateu o carro, isto é seu. Você quer se comportar desta maneira, você se comporta na sua casa. Quando você está no seu âmbito profissional, você precisa sim ter esse personagem profissional e entregá-lo todos os dias. Você precisa ter uma estabilidade e isso também é observado pelos seus alunos. Por isso que eu estou te falando, se olhe, se analise. O que será que os seus alunos que você atende hoje falam para outras pessoas sobre você? Qual imagem, qual personagem profissional você está entregando para as pessoas? Eu sempre penso nisso e quero muito orientar vocês sobre isso, porque eu imagino o seguinte, eu imagino uma aluna minha num encontro com as amigas. Então ela resolveu tomar um café com as amigas, né? E foi a minha aluna com mais 8, 10 amigas. Chega a minha aluna no tal do café, do encontro com as amigas, e as outras falam assim: meu Deus, o que você fez? Que corpo é esse? Te vi há alguns meses atrás e você não estava assim, o que você fez? Sabe o que ela vai responder? Eu encontrei uma personal que vocês não têm ideia. Gente, aí ela vai. E ela faz isso, ela faz aquilo, e ela faz isso, e ela faz aquilo, e nós estamos trabalhando juntas, e ela é super comprometida, e ela me manda lição de casa, e ela me planeja, e ela sabe sempre o que eu tô fazendo, e ela me incentiva, e enfim, e ela vai ficar neste encontro com as amigas falando um tempão sobre a minha pessoa, sobre o que eu entrego para ela profissionalmente, sobre o meu personagem profissional.
Que não é um dia eu chego bem, no outro dia eu tô péssima. Numa semana eu planejo o treino dela, na outra semana eu dou qualquer coisa. Não deu tempo de eu fazer, eu vou dar qualquer exercício, o aparelho que tiver livre eu coloco. E aí, se ela tem resultado ou não, eu não me importo. Será que é isso que ela vai falar de mim? Então, pensa, gente. Imagine um aluno falando sobre você num encontro com as amigas, num encontro com os amigos, num jantar cheio de pessoas. É propaganda, é de graça, essa pessoa tá te divulgando, essa pessoa tá falando todos os seus pontos positivos, tudo que você entrega. Esta pessoa, que é o seu aluno ou a sua aluna, ela já está te dando o valor que você tem. E ela tá fazendo isso por você, sabe por quê? Porque você faz muito por ela. Quando o personal trainer faz muito pelo seu aluno, faz o que ele deve fazer, os alunos fazem esse tipo de coisa para nós. Eles falam das aulas, eles falam dos resultados, eles falam de você pessoa para outras pessoas. E isso vai ecoando. Então, quando eu falo que você tem que construir a sua autoridade, você entende que são muitos pontos? Então não adianta só eu desenvolver esse conteúdo falando para você sobre preço e valor. Vou falar também, mas eu queria falar muito para você sobre essa construção do seu valor, essa construção da sua autoridade, essa construção da sua excelência, essa construção da sua entrega, essa construção do seu personagem profissional que se diferencia dos outros. Enfim, eu queria falar para você que o seu valor é construído por você mesmo. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu estou sempre entregando conteúdos, estratégias, técnicas, dicas, enfim, eu estou entregando toda a minha experiência e o meu conhecimento para vocês, para que vocês encontrem meios de se construir excelente e pararem de sofrer com preço. Ok? Mas vamos ao conteúdo, preço e valor especificamente, tá? Nós vamos falar um pouquinho da definição do preço, um pouquinho da definição do valor, e aí vocês vão entender um pouco mais tecnicamente, tá? Conceitualmente, o que é tão diferente de preço e valor, e depois disso a gente vai falar sobre aquele aluno, aquele cliente, que mesmo com tudo isso que nós estamos falando, ainda te questiona sobre o seu valor, ok? Então vamos lá. Vamos aos conceitos para que você entenda a definição de preço, a definição de valor, e aí nós vamos decorrer um pouquinho de conhecimento específico do personal trainer para essas definições, tá bom? Então vamos lá. Preço. O que eu separei para vocês sobre a definição, sobre o conceito de preço, para que nós possamos trazer para nós, personal trainer. Então vamos lá. Preço. Valor numérico, então é valor em números. Sempre terá um valor, não tem como, né? Não tem, não sei qual que é o meu valor, não sei qual é o preço. Não tem como, gente, tem que ter um preço. Então tem que ter um valor numérico, tem que ter um número, quanto custa a sua aula. O que eu achei para vocês e eu trouxe para o personal. Eu quero que vocês identifiquem que quando vocês leem sobre preço, o que é muito comum se trazer com o preço? O sacrifício. O que é o sacrifício? O cliente, o aluno, identificar todos os sacrifícios ou o sacrifício que ele terá que fazer para pagar esse valor numérico. Olha isso, gente. Vocês já tinham pensado nisso? Sabe que estudando para preparar esse conteúdo para vocês, eu percebi que nem eu tinha pensado nisso, que muitas vezes o aluno, o cliente, o possível aluno, ele tem uma repulsa ao valor numérico que você apresenta, não porque ele identifica o valor numérico, mas porque aquele valor numérico leva ele a pensar automaticamente, tá, gente? A pensar no sacrifício que ele tem que fazer, ou nos sacrifícios que ele tem que fazer para pagar esse valor numérico. E isso é uma conexão direta que ele faz. Por isso, muitas vezes, ele repulsa
Ele já fala que é caro sem analisar, porque o sacrifício ou os sacrifícios para ele são um preço muito alto. Então não é o seu preço que é alto, é que o valor numérico da sua aula, do seu atendimento, para ele representa muito sacrifício. Por isso, gente, eu quero que vocês identifiquem isso como uma reação até positiva, porque assim, tudo na vida tem sacrifícios, tudo na vida são escolhas que vêm com renúncias. Se ele escolher fazer um personal, provavelmente ele terá sim que renunciar a outras coisas que ele poderia fazer com esse valor numérico. Não importa se esse aluno é super bem de vida, né, o que a gente chama de rico, ou se esse aluno de classe mais baixa tem menos dinheiro, isso não importa, gente, isso não importa, tá? O que importa é você perceber, é você identificar e é você saber que todo e qualquer valor numérico demanda sacrifício. Se fosse R$10, ele poderia pegar esse R$10 e fazer outra coisa. Então, não é o seu valor numérico, é o sacrifício que ele tem que fazer. E aí é por isso que eu já te falo, já puxando para o valor. É por isso que quando apresentamos o valor numérico, nós temos que ter já tanta autoridade, tanto valor, que esse valor numérico compensa o sacrifício. Vocês entenderam? Se vocês olharem com essa ótica, se vocês olharem dessa outra maneira, vocês vão parar de brigar com o aluno que te chama de caro, com o aluno que repulsa o seu valor numérico. E de repente você começa a perceber que talvez o valor numérico que você está colocando no seu serviço, na sua aula, não está compensando o sacrifício ou os sacrifícios que o seu aluno terá que fazer para te pagar. Então, é por isso que ele não pode ter dúvida. Quando você fala o seu valor numérico, você tem tanta autoridade, você tem tanto valor, que qualquer sacrifício vale a pena. Vocês entenderam? Por quê? O sacrifício vale a pena porque você entrega o que ele quer e mais. Porque você não entrega só o bumbum duro, a cinturinha fina, o volume muscular. Você entrega vida saudável, felicidade, bem-estar, comprometimento, relação de valor, enfim, você entrega tanta coisa. Você entrega sim os resultados, mas aí você entrega tantas coisas que qualquer sacrifício vale a pena. Então esse é um primeiro ponto que eu vou falar para vocês, que quando eu fui estudar para entregar esse conteúdo para vocês, eu já notei de cara. A repulsa muitas vezes é nossa responsabilidade. Nós é que não estamos valendo a pena tanto sacrifício. Sabe quando a pessoa fala, acho que não vale a pena. Não, é muito caro. Não vale a pena. Agora, não tem algumas situações que as pessoas falam assim, caro, hein? Mas é caro, mas valeu a pena. Valeu a experiência. Valeu cada R$1 que eu paguei ali. Cada centavo valeu. Todo sacrifício valeu. Por que, gente? Pensa nisso. Por que valeu? Sacrifício sempre vai ter, mas tem que valer muito a pena. E quem tem que fazer valer muito a pena? Você. O personal tem que fazer valer a pena. Vocês entenderam qual que é a grande sacada? Qual que é o grande mistério? É muito além de simplesmente, ele falou que tá caro, não consigo aluno porque eles falam que tá caro. Analise-se, desenvolva-se. Conta comigo. O preço é o custo direto. É o quanto custa. Só que isso para nós, para o personal, gente, por que eu coloquei custo direto aqui? É um pouco difícil de mensurar, porque a gente não trabalha com um produto específico. Então, por exemplo, eu vendo papel. Então eu sei o quanto custou a matéria-prima do papel, os funcionários para fabricar o papel, a fábrica, enfim, tem um custo direto. Todo produto tem um custo direto.
O personal também tem o seu custo direto, né? Nós podemos até desenvolver um conteúdo que fala sobre o custo, quanto custa mesmo e qual é o valor que você apresenta, certo? Mas aí isso é outra história. Então, mas o custo direto do que nós apresentamos, do que nós entregamos, porque a gente não entrega um produto físico, papel, caneta, bolsa, sapato, a gente não entrega um produto físico, a gente trabalha com serviços. Por isso que não dá para eu dizer para vocês o custo direto é tanto, porque cada um tem o seu custo direto. Quando nós falamos de custo direto, depende muito. Depende de onde eu moro, depende de onde eu atendo. Se eu moro numa mesma cidade, bairros têm um custo direto diferente. Tem bairros mais caros, tem bairros mais baratos. Então, quanto custa para eu me deslocar, quanto custa para eu parar o meu carro, minha moto, quanto custa o combustível, quanto custa a taxa da academia, quanto custa, né? Tem um cálculo de custo direto, custa tanto e aí o valor é tanto, porque a diferença entre quanto custa e quanto eu cobro é onde eu ganho. Tem que ter sempre uma diferença, né? Pode ser uma grande diferença ou uma pequena diferença, mas tem uma diferença. Então o preço, ele está diretamente ligado ao custo direto, tá? Ok? Por quê? Custo direto, porque aqui não é custo agregado. O que seria o custo agregado? Ok, eu, Ana Carolina, 15 anos de experiência, estudei tudo que eu estudei, estudo ainda, graças a Deus, fui agregando valores ao meu custo direto. Então, para eu estar ali atendendo um aluno, eu tenho um custo básico, eu custo ali, né? Eu custo de várias maneiras, tá? Como alguns exemplos que eu dei: transporte, alimentação, taxa da academia, tudo custa. Para viver custa, né, gente? Nada de graça. Então eu tenho um custo. Então outro personal tem o mesmo custo que eu, porque ele está no mesmo lugar que eu. Porém, pode ser que o valor da minha aula seja diferente daquele personal. Por quê? Porque eu fui agregando mais valores, mais conhecimento, mais experiência, mais entrega ao meu custo direto. Por isso que eu falo para vocês irem se construindo, gente. Por isso que eu falo para vocês vão se desenvolvendo. Quanto mais vocês investirem em vocês mesmos, mais vocês poderão agregar ao custo direto. E mais vocês vão valer a pena qualquer sacrifício. Vocês estão entendendo que é toda uma linha de raciocínio? Vocês podem ver lá nos meus posts do feed, tem alguns conteúdos que fala de cursos, de palestras, enfim, de experiências de desenvolvimento pessoal e profissional que eu sempre me coloco, que eu gostaria de incentivar vocês a sempre fazer, porque o maior investimento, aquele que mais vale a pena, é em você mesmo, é no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, porque isso está totalmente ligado a isso. Você, quanto mais você souber, quanto mais você se desenvolver, mais você vai sair do custo direto e passar para o valor, tá? O seu serviço. Senão você vai ficar a vida inteira no custo direto, né? Você paga suas contas e sobra só um pouquinho, porque você custa para viver, mas pode sobrar mais. Por isso que é importante que vocês invistam em conhecimentos, em cursos específicos para você se desenvolver em personal trainer. Não se esqueça disso, tá? Vou falar muito disso nesse conteúdo porque é de suma importância, tá bom, gente? Vamos para o valor. Quando a gente fala de valor, olha só, valor, olha o que eu trouxe de conceito, tá? Valor, cobre o custo direto, certo? Nós entendemos que o preço é o custo direto, o valor cobre, né? É a mais que o custo direto. Então tem o custo direto e mais um tanto, que é o valor, que é o que você coloca de valor, que é onde você ganha, ok? Valor de uso. O que seria valor de uso? Olha que exemplo que eu vou trazer para vocês.
Por que que muitas coisas têm valor de uso? Olha só, vocês já pensaram que diamante custa muito mais caro que água? Só que se você não tiver água, você morre. Se você não tiver diamante, você continua vivendo. Vocês concordam? Quando eu li isso, gente, fiquei intrigada. Eu falei, nossa, é verdade, né? Meu Deus! Como que a pessoa pode ver mais valor em algo que ela pode viver a vida inteira sem ter, do que em outro algo que, se ela não tiver, ela morre? Então, esse é um exemplo clássico, gente. Foi o que mais me saltou aos olhos de todos os exemplos que eu li, de tudo que eu fui lendo e estudando para organizar para vocês. Esse exemplo de valor de uso foi o que mais me saltou aos olhos. E aí eu digo para vocês, vocês entendem que quando vocês constroem um valor de uso e não de necessidade, né? Porque a água é necessária. O diamante tem um valor de uso, é diferente, né? Não é necessário, mas ele tem muito valor, né? Ele é mais escasso, ele, enfim, tem mais status, ele tem todo o seu valor agregado, né? Mas ele não é necessário. Se você não tiver um diamante a sua vida inteira, você continua vivendo, certo? Por que que eu trouxe esse conceito e deixei aqui como um item para vocês? Porque este valor de uso, vocês concordam comigo que tem tudo a ver com sacrifício? Vocês já pensaram o quanto as pessoas se sacrificam para comprar uma joia que tem diamante, por exemplo? Elas se sacrificam. Elas se sacrificam porque qualquer sacrifício vale a pena. Porque aquilo, ó, lembra? Qualquer sacrifício vale o valor numérico que é cobrado, porque tem muito valor de uso. Então, como que você, personal trainer, sai de ser água para virar diamante? Me responda. Vocês já pensaram nisso? Quero que vocês pensem nisso. Eu não quero que você seja um personal trainer água. Eu quero que você seja um personal trainer diamante. Que você tenha tanto valor de uso, que qualquer sacrifício vale a pena para pagar o valor numérico que você apresenta. Então, vocês estão entendendo o quão é importante investir no seu valor? No seu personagem profissional, na sua entrega, no seu atendimento de excelência. O quão é importante você investir no seu valor de uso, investir nos seus diferenciais. Aí, gente, o que eu vou falar pra vocês aqui, ó, último item, né? Porque eu também não quero que vocês enlouqueçam, tá? Eu quero que vocês também entendam que por mais que eu tenha um valor de uso, por mais que eu seja a supersônica das personagens, eu tenho que acompanhar o preço de mercado. Eu quero que vocês entendam que você precisa saber quanto que os personagens que atendem ali onde você quer atender, aonde você trabalha, onde você está buscando alunos, qual que é o preço de mercado na região que você atende, no bairro que você atende, na cidade que você atende, tá? Pensa sempre nisso. Não dá para ser metade, mas também não dá para ser o triplo, ok? Então você precisa acompanhar um certo preço de mercado, um valor do mercado, tá bom? Porque se você é muito abaixo, você mesmo se apresenta se desvalorizando. E se você é muito acima, pode ser que você nicha tanto, né? É tão inatingível esse valor, esse preço é tão diferente dos outros, que não vale a pena, ou que os alunos não se identificam com isso, ou eles até acham que você tá querendo enganá-los, né? Como assim? Todo mundo custa 100, essa custa 300? Por quê? Ok, tem gente que faz isso e que dá certo, mas eu tô falando pra vocês o que mais dá certo, tá bom? Não dá pra ser lá metade, um terço e também não dá pra ser o triplo. Você precisa acompanhar um preço de mercado, ok? Não fica assim, também não vai dar a louca do eu custo R$500 a hora aula, né? Pode ser que tenha gente assim, mas não sei. Tem que ver onde que essa pessoa atende, quem atende, enfim. Então, acompanhe aí
o preço, o valor de mercado de onde você está, tá bom? A região, a academia, os clientes do local em que você atende ditam muito esse preço de mercado, tá bom? Até as taxas das academias ditam esse preço, esse valor de mercado. Você pode ter aí um termômetro, né? Tanto que tem academia que cobra R$20 a taxa, como tem academia que custa R$60 a taxa. Por quê? Porque acompanha o preço de mercado da região que está, do cliente que ali frequenta, do ticket médio da academia, tá bom? Então observe todas essas variáveis para então desenvolver o seu preço, o seu valor, ok? Então, entendido todo o conceitual aí de preço e de valor, eu tenho uma orientação muito importante para você. Eu quero que você realmente leve em consideração tudo o que a gente aprendeu, o preço de mercado da região que você atende, e a primeira tarefa que eu quero que você faça, considerando aí essa sua autoanálise, esse seu autodesenvolvimento, quem você é agora, em que etapa da sua carreira você está agora, o quão você sabe agora desempenhar a sua função de personal trainer, desempenhar a sua profissão de personal trainer. Eu quero que você faça uma tabela. Eu quero sim que você faça uma tabela de investimento, você vai chamar, tá? Você não vai chamar de tabela de preços, você vai chamar de investimento 2019. E aí você vai colocar os valores. Aula avulsa, plano mensal, plano trimestral, plano semestral. Quanto custa a sua hora aula? Qual o valor da sua hora aula para cada uma dessas situações? Por que eu quero que você tenha essa tabela? Eu quero que você tenha essa tabela de uma forma apresentável para o cliente, para o aluno, para quando você for apresentar os seus valores, você ter isso já escrito, tá? E não simplesmente parece que você na hora pensou, o valor da minha aula é tanto. Aí a pessoa não sabe se é esse valor mesmo ou se você colocou esse valor porque ela parece uma pessoa que tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? Lembra sempre daquela historinha do mecânico, gente. Quantas vezes a gente já ouviu dizer que quando a mulher leva o carro no mecânico é um valor, quando o homem leva o mesmo carro é outro valor. Por quê? Porque não tá tabelado, porque é pela cara. Ela não sabe nada de carro, eu vou por aí, vou falar que tem que trocar um monte de coisa, vai ficar caro pra caramba e aí eu ganho mais. Aí quando o homem leva o carro, não sendo preconceituosa, gente, tô falando de uma historinha, de um conceito aí que nós temos e que todo mundo comenta sobre isso, tá? Não tô sendo preconceituosa, pelo amor de Deus. Mulher pode super saber de carro e homem pode saber nada. Mas tem muita essa história, né? Eu levei a tanto, aí ele levou era outro tanto. Ou uma mulher e a outra, enfim. Por quê? Porque não tá tabelado. Aí vai pela cara do cliente, pela cara da pessoa que chegou lá com o carro. Eu acho que ela pode pagar, então eu vou colocar bem caro. Então isso é péssimo, gente, isso é péssimo. Isso é péssimo porque o aluno, o cliente, ele já se sente enganado, ele já sente falta de transparência de início com você. Então eu gostaria que você tivesse essa tabela de investimento pronta, que você possa mandar pelo WhatsApp, que você possa mostrar para ele ali logo após a sua aula experimental e que ele veja que o seu valor é esse. Sim, esse valor pode ser alto para ele ou baixo para ele ou ok para ele, mas é o seu valor, tá? Você não tá dando um valor pela cara dele, pela cara dela, porque você acha que ela é rica e ela pode pagar fortuna e aí a outra aluna que você acha que não é tão rica paga bem menos. Não pode ser assim. Você tem que ter uma relação de transparência desde esse momento de apresentar os preços, os valores, o investimento para os seus futuros alunos, tá? Então a primeira tarefa que eu quero que você faça é a sua tabela de investimentos e coloca o ano. E aí você faz um reajuste anual de acordo com o índice que você escolher.
que é cálculo, é numérico. Coloca no reajuste, o reajuste que a academia colocou na taxa, né? Coloca o reajuste de acordo aí com o que você acreditar ser correto. E fala para os seus alunos, pode até colocar valores ajustados anualmente, seguindo tará, tará, tará. Então isso fica claro, o aluno já identifica uma relação transparente, ele não se sente enganado, ele não se sente ludibriado, ele não sente que você está escondendo dele nada e nem que você foi ou não com a cara dele e aí o valor é esse ou aquele. O valor é aquele valor, é o valor que paga o seu serviço, que paga os seus conhecimentos, que paga a sua experiência, que paga os resultados que você apresenta, ok? Que paga toda a sua entrega de excelência, tá bem? Então a primeira tarefa é faça a sua tabela de investimento com o ano, ok? Dica, mais que dica, né? Porque dica parece uma coisa muito pequena ou, fica a dica, né? Muito informal. Não, isso é realmente algo que você precisa fazer, tá? É um conhecimento que eu estou te dando do meu tempo de experiência e percebi que funciona muito melhor, certo? Mesmo porque os alunos sabem que todo mundo está pagando o mesmo valor, que o seu valor é esse, e aí eles percebem que você tem muitos alunos porque você realmente vale aquilo que você está pedindo, tá bem? Então, olha que incrível isso. Se o aluno te vê com vários outros alunos e você tem uma tabela fixa, ele sabe que os outros estão te pagando esse valor. Por que que tanta gente está te pagando esse valor? Que ele está achando tão caro? Por que que tanta gente está achando que você vale isso? Vocês entenderam o que passa na cabeça do aluno? Então faz a sua tabela, primeira tarefa. E aí, gente, dado tudo isso, né, você vai falar, ai, Ana Carolina, daqui um tempo, tá? Não hoje, agora, nesse momento, porque não deu pra você fazer tudo que eu te falei, né, no conteúdo. Você vai falar, tá bom, eu fiz tudo o que você falou. E aí o aluno, o cliente, o possível aluno virou pra mim e falou assim, nossa, mas que caro! Sim, na minha cara, né? Achando que eu não valho o que eu tô colocando lá de valor. Falou na minha cara, nossa, que caro! Gente, sabe o que eu vou falar pra vocês? Então, eu vou falar pra vocês o que é ideal responder. Apesar de não acharmos que este é o caminho, mas este é o caminho. Faz de conta que eu estou lá sentada na frente do meu possível aluno e aí eu apresento, né, a minha tabela de valores de investimento, minha tabela de investimento, lógico, sempre depois de dar aquela aula experimental incrível, porque isso também tá nos conteúdos, hein, gente? Faz na ordem, não é pra dar de louco, mandar a tabela antes de dar aula, antes da pessoa te conhecer, não é nada disso, tá? A gente não tá no mercado, na prateleira do mercado que tem etiquetinha do valor. Não, tem todo um caminho, tá? Isso tá em outro conteúdo, mas vamos lá. Aí fiz tudo, dei a aula espetacular. A pessoa vira na minha cara e fala, nossa, que caro! Sabe o que eu respondo? Sabe o que é bom responder? Então, deixa eu te falar, é caro mesmo. Concorda, não nega. Se ela te deu um tapa na cara, vira outra face. Não diz que ela tá errada. Concorda com ela. Você vai falar assim, ó, é caro mesmo. Sabe por que é caro? Porque eu vou te explicar uma coisa. Eu trabalho com cada aluno individualmente. Eu vou trabalhar com o seu corpo, com os seus objetivos. Eu vou fazer um planejamento só para você. Nós vamos conseguir juntos tudo aquilo que você quer no tempo necessário para nós conseguirmos, né? Não é amanhã. Nós precisamos de um tempo para conseguir juntos tudo aquilo que você quer. Mas eu tenho certeza que eu tenho conhecimento o bastante para te entregar o que você quer. E aí, tudo que eu estudei esses anos todos, tudo que eu sei, todos os cursos que eu fiz, para você que está começando agora, por isso que eu estou te falando, invista num curso de personal específico para você poder
falar que você fez a faculdade, estudou muito e você já fez um curso específico para personal trainer e que tudo isso te dá conhecimentos para planilhar, para trabalhar individualmente cada aluno, para que cada um deles tenha os resultados que quer. Então, realmente, é um serviço mais caro. Por quê? Porque ele é individualizado. Ele é muito diferente de um atendimento coletivo. A atenção é só para você. Eu estarei somente com você. Eu estarei trabalhando com o seu corpo, com as suas dificuldades, com as suas limitações, incentivando a sua superação. Então, por isso que caracteriza um serviço um pouco mais caro mesmo, porque é um atendimento exclusivo. O horário que nós combinarmos que eu vou te dar aula, ele será seu. Então, nesse horário, exclusivamente, eu estarei disponível a te atender. E pode ter certeza que eu vou ter trabalhado muito bem antes para te atender nesse horário com o que você precisa. Então, é por isso que é um serviço um pouco mais caro mesmo, porque é um trabalho, eu tenho um trabalho totalmente diferenciado. Se você quiser, você pode conversar com alguns alunos que eu tenho, ou se você quiser, eu posso te apresentar, posso te dar um exemplo de um planejamento que eu tenho, se você ainda está captando o seu primeiro aluno, tá? Você pode ter um planejamento, por exemplo, para mostrar. Enfim, você não diz que não é caro. Concorda que é caro, porque é, tá, gente? Não adianta ficar brigando com areia no deserto. No deserto tem areia, sempre terá. Na praia, ai, não queria areia na praia, queria azulejo, não vai ter. É um serviço mais caro, porque é um atendimento exclusivo, personalizado. Então não briga com o cliente. Fala pra ele, é caro mesmo. É caro por causa disso, por causa disso, por causa disso, porque eu entrego isso, porque eu sou assim, porque eu vim dali, eu fui pra onde, enfim. Você precisa fazer que ele enxergue que o sacrifício que ele vai fazer para pagar o seu valor numérico vale a pena. Então não é dizer que não é caro, né? Agora, se ele não puder pagar o seu valor, por exemplo, 2 vezes por semana, você pode ter plano de 1 vez por semana e planilhar o restante da semana, porque a sua presença vale, porque você estar ali vale muito, suas planilhas também, mas é um custo menor, porque ele vai te ver 1 vez por semana e o outro horário você pode atender outra pessoa, né? Então, no mesmo horário, por exemplo, 7 horas da manhã da segunda, você tem um aluno e 7 horas da manhã da quarta, você tem outro aluno. Ao invés de você ter só um aluno, você tem 2 alunos no mesmo horário, certo? Você pode dar aula em dupla, então ele divide aí os objetivos, o planejamento, a atenção com uma outra pessoa. Também é mais em conta. Então, você pode negociar, você pode oferecer para ele outras opções de atendimento. Mas que é caro? É, porque você será exclusivamente só dele, ok? Então isso eu queria deixar agora para o finalzinho do conteúdo, porque eu sei que apesar de tudo, tem sempre aquele cliente que vai falar na sua cara, ai que caro! E eu quero que vocês saibam o que responder. Eu quero que vocês elaborem essa resposta, que vocês se valorizem, mas não pode ser um valor vazio. Lembra de lá do começo do conteúdo. Se analise, se desenvolva e faça todo e qualquer sacrifício que o seu aluno tem que fazer para te pagar valer muito a pena, tá? Seja um personal diamante e não água, combinado? Se você precisar, conte comigo, me escreva, me chama, tá? Dá um grito que eu tô aqui. Beijo enorme, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo e até o próximo conteúdo. Beijo!